Boa tarde, amigos do Dimensão News. Estamos ao vivo da Prefeitura Municipal de Imbé. Prefeito Ike Vedovato, junto conosco por aqui, nos passando as informações desta semana. Abriu o decreto, mudou o decreto estadual e ele prontamente está aqui recebendo Dimensão e passando para você, amigo do comércio, para você, amigo comerciante aqui do município de Imbé, as realidades dessa semana. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Bueno. Boa tarde a toda a equipe do Dimensão. Boa tarde a todos os internautas que acompanham o canal da Dimensão News. E estamos aí mais uma vez, né, tratando sobre o decreto estadual e adaptações nos decretos municipais que dizem referência aí, que fazem referência às restrições que nos são impostas ao convívio, às atividades aí para as próximas 2 semanas agora, né? O governo do estado, depois de uma batalha judicial, para saber se poderia ou não, né, poder permitir para as regiões que solicitassem a cogestão, né? Houve uma decisão judicial na sexta-feira à noite, se eu não me engano, uma liminar de um juiz de primeiro grau, que acabou proibindo o governo de oferecer para as regiões a possibilidade de cogestão. O governo derrubou isso no domingo, né, na justiça ainda, e fez a edição de um novo decreto, né, permitindo então a cogestão nas regiões em que são bandeira preta, no caso, nesse final de semana, todo o estado, na verdade, está em bandeira preta, permitindo que as regiões elas fizessem algo parecido ou, no máximo, aquilo, né, que está previsto na bandeira vermelha. Também fez a edição, nesse decreto, de novos critérios de bandeira vermelha, mais rígidos que os anteriores, de forma a permitindo a cogestão não flexibilizar demais, né, ao ponto de que se mantenha, né, essas restrições mais severas, digamos assim, para que a gente possa continuar evoluindo naquilo que é o objetivo de encontrar o equilíbrio entre a manutenção das vidas, né, salvar vidas, e também a manutenção da economia. O decreto ele passa a valer a partir da meia-noite de hoje, né, para todo o estado do Rio Grande do Sul, e vigora até a meia-noite do domingo de Páscoa, dia 4, né? O que tem de mais interessante nesse decreto, além da possibilidade da cogestão, né, com restrições específicas para cada ramo de atividade, são as limitações de horário e de dias de funcionamento para as atividades não essenciais. Então, vai poder atuar de uma maneira praticamente normal, assim, com as restrições que já eram previstas em bandeira preta, ou agora com flexibilização para a bandeira vermelha, a maioria das atividades durante os dias de semana. Nos finais de semana, sábados, domingos e também no feriado de Páscoa, que é a Sexta-feira Santa, as atividades que poderão trabalhar são apenas as essenciais, né? As atividades não essenciais não poderão trabalhar. Ele cria uma flexibilização também nesse decreto, aumentando o horário dos supermercados, já que é para o supermercado abrir que ele se estenda, né, um pouco mais. Então, até ontem vigorava a possibilidade dos mercados atuarem até às 8 horas da noite. E agora não, agora são 7 dias por semana, inclusive nos feriados, nos supermercados, até às 10 da noite, para não ter aquele horário de pico, aglomeração. Nós aqui de Imbé editamos um decreto com normas complementares, né, com poucas normas complementares em relação ao que tem no nosso sistema de cogestão, que a nossa região aderiu, né, a Andinorte já fez no domingo mesmo o protocolo no governo do estado da proposta da cogestão. E o governo já sinalizou que o próprio protocolo, muito antes da aprovação, já serve para que as atividades se mantenham em funcionamento conforme que está previsto na cogestão. E o município nós fizemos hoje, na manhã de hoje, um decreto um tanto quanto mais restritivo, tá? Com pequenas alterações no funcionamento da nossa cidade. Por exemplo, a pesca, a gente permitiu somente pesca profissional, né? A gente já vinha há algum tempo mantendo proibida a pesca amadora. A gente não vê sentido, né, no meio dessa pandemia, as pessoas virem para cá para estar utilizando áreas públicas que já não pode, pelo decreto estadual, a permanência nessas áreas já é proibida, para evitar, então, que a pessoa ainda permaneça na área desobedecendo uma regra e ainda pescando, né? Então, pesca somente a pesca profissional. A gente manteve também a proibição do comércio ambulante, né, porque a gente não vê necessidade do comércio ambulante. Em tese, tudo hoje que o ambulante vende, as pessoas podem ter acesso também à venda nos pontos que vão estar abertos, sendo ele essencial ou não, a mercadoria essencial ou não. E também a gente manteve a restrição, na verdade, a prorrogação da suspensão do passe livre para idosos no nosso transporte coletivo até o dia 4. Né? Liberou, então,
os restaurantes do guia corrente, que até então não estavam liberados, e os outros comércios específicos que estão sediados em áreas públicas, mas para atuarem, né, obedecendo às restrições do decreto estadual, ou seja, em geral, não poder trabalhar nos finais de semana, não poder trabalhar após as 8 da noite, que esse decreto estadual também faz uma limitação de horário de funcionamento, mesmo das atividades, de uma boa parte das atividades são tidas como essenciais, né? Prefeito Ike Vedovato, continua o isolamento da área da praia, Avenida Beira-Mar? O decreto estadual editado ontem, ele apenas permitiu prática de esportes náuticos e aquáticos individuais, como é o caso do surf, do kitesurf, tá? A permanência na beira da praia, tá? E a restrição do comércio na beira-mar, da maneira como foi posta, ela tá explícita no decreto estadual. Se não tem a necessidade, tá? Se não tem a possibilidade de permanência na beira da praia, e a permanência mesmo que em veículos, tá? Na área pública, a gente resolveu fazer o isolamento do acesso ao calçadão da beira-mar, de forma que as pessoas que acessem, elas façam realmente aquilo que está permitido no decreto, que é caminhada, é pedalada, é skate, é patins, tá? Para que as pessoas não permaneçam ali. O decreto, quando ele proíbe, o decreto estadual, quando ele proíbe a permanência em área pública, ele diz que está proibida a permanência de qualquer forma, inclusive dentro do veículo. Se nós permitirmos, como permitimos no passado, né, o acesso à beira-mar, a gente vai fatalmente encontrar pessoas transgredindo a regra, né, estacionados na beira-mar, descendo e permanecendo no calçadão da beira-mar. Então a gente fez o fechamento do acesso, né, fechamento físico do acesso ao calçadão da beira-mar e desligou parte da iluminação, inclusive, né, aquela que iluminava a areia, de forma a trazer economia e realmente não dar oportunidade para que as pessoas vão lá transgredir. É muito mais antipático para nós, tendo que estar lá com a fiscalização, retirando o pessoal que se mantém na praia, do que não permitindo o acesso com veículos. O acesso à beira-mar ele é permitido, mas para a prática de esporte, caminhada e tudo mais, e para a prática do surf também. Agora para a prática do surf também. Prefeito, quando passamos a ponte do Imbé, já notamos que mesmo na pandemia, sua administração está voltada à comunidade. E notamos que está tendo uma nova reforma, uma revitalização na avenida toda, né? Quem passa já o trevo, supermercado, ali já começa uma revitalização em toda a avenida. Nós, no ano passado, fizemos algumas quadras, né? Uma remodelação, digamos assim, da Avenida Osório com a criação de um calçadão, com áreas de estacionamento e ciclovia. E ficou faltando, para que a gente não pudesse, né, não fizesse na entrada do verão, a primeira quadra, aquela que é quase encostada na cabeceira da ponte. E a gente já deu início, né? Deu início a essa quadra, a obra está em andamento, a empresa já estava contratada a fazer. Tão logo a gente termine aquela quadra, a gente vai dar andamento na sequência da Avenida Osório, que vem da ponte até a prefeitura. Tem uma obra maior a ser feita bem, onde tem o entroncamento entre a Avenida Porto Alegre e a Avenida Osório, que é onde tem o posto da Brigada, com uma grande rótula a ser construída ali, uma obra moderna e tal, que vai dar uma agilidade no trânsito, inclusive, né? Mas a gente optou por não vir trazendo de lá para cá sem fazer a primeira quadra, né? Parece que o início da obra ficou para trás. Então a gente vai concluir aquela quadra e tão logo concluída a gente vai dar sequência à obra para cá. Mais projetos do município ainda esse ano? A gente tinha muita coisa projetada para esse ano, né? Tem sido um início de primeiro semestre bem complicado. O que nós combinamos aqui na administração, prefeito, vice-prefeito e secretários, tá? Fazer durante esse primeiro semestre poucos investimentos, para que a gente tenha uma reserva, inclusive para a compra da vacina, se for necessário, ou para ampliar o investimento na área da saúde, que a gente já deixou um orçamento muito maior. No ano passado, para que tu tenha ideia, a nossa obrigação constitucional com gasto de saúde é de 15% do orçamento. A gente gastou no ano passado mais de 27%, quase o dobro daquilo que estava previsto inicialmente e daquilo que é obrigatório gastar. Esse ano talvez não vá ser diferente, né? A gente não sabe como vai evoluir essa crise, essa pandemia, né? A cada mês muda a forma da doença se comportar, a forma da pandemia se comportar. Então, por precaução, para que não falte recurso para aquilo que é essencial, no primeiro semestre a gente vai dar uma segurada.
Eu tive a oportunidade durante os 2 primeiros meses do ano de me reunir com várias instituições bancárias, inclusive, que vieram aqui para fazer oferta de recursos, né, de empréstimos para a prefeitura para que a gente pudesse fazer investimento. A nossa situação financeira, patrimonial da prefeitura nos dá condições, inclusive, de captar esses recursos, para fazer os investimentos que são necessários para que o município se desenvolva. A nossa ideia, na verdade, é não fazer isso agora, né? Vamos dar uma segurada. O início do ano a gente tem um incremento a mais de arrecadação com o IPTU. Vamos dar uma segurada, vamos fazer uma economia, né? Porque a gente não sabe como termina o ano. Se essa crise pandemônica aí, dessa pandemia, ela se agravar, sofre também o poder público. Tem muita gente que acha que o poder público ganha dinheiro com a pandemia. Isso não é verdade. O poder público também sofre com essa pandemia, porque as pessoas também não girando a economia geram menos tributos. Gerando menos tributos, o município arrecada menos, o Estado arrecada menos, a União arrecada menos. E nós dependemos da arrecadação para poder fazer os investimentos. Então, por prudência, nesse primeiro semestre, a gente vai dar uma segurada, né, para ver como é que fica, e logo, chegando a vacina, a economia voltando a plena, e a gente faz os investimentos que a gente tem vontade de fazer. Uma grande obra que a gente já está traçando, está sendo feita a alteração de projeto, é a duplicação da Avenida Paraguaçu, né, o restante da duplicação da Avenida Paraguaçu, da Avenida Caxias, aqui no centro, né, até o Balneário Presidente, lá na Avenida Brasil. É uma grande obra que vai trazer desenvolvimento também comercial e, de repente, para pequenas indústrias também, numa região onde a gente tem lotes grandes, né, são grandes chácaras ali, que ainda estão ociosas e que devem permitir, possivelmente, a construção de algumas empresas que podem vir a contribuir com emprego e renda para a nossa população. É o desenvolvimento, é o investimento, né, que gera desenvolvimento. Gerando desenvolvimento, traz retorno para o caixa da prefeitura para que ela possa continuar fazendo investimento. O senhor sabe que eu e meu colega Sidney, a gente estava no Trevo, quem entra por Santa Terezinha. Sim. E fazendo uma reportagem com a Brigada Militar, o pelotão rodoviário, e a gente olhou, estamos conversando, olhamos para aquele lado, quem entra em Bé ali não caberia um pórtico, não, prefeito? É uma proposta nossa, uma construção de pórtico em cada entrada, saída da cidade, né? Hoje, atualmente, né, nós temos só 3 locais de acesso e de saída da cidade. É a ponte, né, que é limite com o município de Tramandaí, e nós temos lá na zona norte da cidade 2 locais de acesso, a Interpraias e também a RS 786 no limite com Osório, ali com Atlântida Sul. A gente está negociando com o município de Osório, inclusive, para fazer um outro elo de ligação lá na Imara, com Atlântida Sul, que é a ligação da Avenida Paraguaçu, que houve um intervalo entre loteamentos ali das nossas 2 cidades, que distanciam a Avenida Paraguaçu de um ponto até o outro. Então, é a intenção também de Osório fazer investimento nessa área para a gente tenha mais um ponto. Se nós pudéssemos ter, né, pórticos físicos, assim, com cercamento eletrônico, que já existe, né, nas nossas, com guarita, digamos assim, de informações turísticas nas entradas e saídas da cidade, e Imbé tem uma condição geográfica que permite isso, o Imbé seria um diferencial, seria uma cidade condomínio, né, com pórticos de entrada, mais ou menos como funciona um condomínio, porque de um lado é o mar, de outro lado encontra a água do rio ou da lagoa, da zona rural, né? Então a gente teria uma cidade condomínio muito mais segura, né, com a nossa guarda municipal guarnecendo as entradas e saídas, ao ponto de que a gente pudesse literalmente fechar a cidade se fosse necessário, né? Não é necessário, fecha todas as entradas, faz a passagem padrão, com a identificação de todo mundo, como muitas cidades têm. Tem várias cidades que têm isso, chega a ter uma praça de pedágio, onde todo mundo tem que passar e se identificar, né? Um sonho para nós aí para o futuro de Imbé. O futuro. Prefeito, papo vai, papo vem, e a nossa ponte entre Rio Tramandaí e Imbé que liga, né, essas 2 cidades irmãs, o senhor que já trabalhou nesses 8 anos passados aqui lutando por isso? A gente está muito mais próximo do que já teve, por mais que esteja longe de ver uma ponte nova, né? A gente só vai ter acesso a ter uma nova ponte depois do projeto concluído. O governo federal, através da articulação do deputado Alceu Moreira, do deputado Gabriel Souza, já na época em que então o ministro Padilha, no governo Temer, né, garantiram, já fazem lá uns 2 anos e tanto, né? Garantiram um recurso específico para a contratação do projeto, né? No final do ano passado, nós fizemos a licitação e contratamos a empresa. Uma parte do recurso o dinheiro já está na conta da prefeitura e a empresa já recebeu a ordem de início de serviço. Então, a primeira fase do projeto já está contratada,
né? Então, a gente tem uma estimativa de que até o final desse ano, meados do ano que vem, a gente já tem em mãos o projeto. Tá? O projeto da ponte estando em mãos, nós temos uma promessa da bancada gaúcha de fazer a destinação da emenda de bancada para a construção, então, dessa ponte. O pessoal diz, mas o dinheiro, por que eles não mandam? Como é que o dinheiro vai vir se a gente não tem o projeto da ponte? E o projeto não é simplesmente um projeto arquitetônico, né? É só construir uma obra arquitetônica. Tem toda uma parte de estudo de solo, a parte ambiental, o estudo do desenvolvimento futuro das duas cidades, né? Uma ponte ela não pode ser construída, um equipamento, para daqui 5 ou 10 anos ela não servir mais, né? Ela não pode sair do nada e levar para lugar nenhum, eu sempre digo isso. Uma ponte é um equipamento que ela tem que servir, sendo útil para a cidade, para a sociedade, por no mínimo 50 anos. É uma obra de vulto que o governo vai fazer investimento. Então, esse projeto ele tem que ser muito bem pensado. Como nós não temos, vamos dizer assim, capacidade técnica ou experiência ou know-how, porque os nossos técnicos eles não constroem ponte todo dia, nós contratamos uma empresa para fazer todo esse estudo. E a empresa está autorizada, já iniciou o serviço, inclusive, né, e tem a ideia de nos entregar essa etapa, a primeira etapa, em 4 ou 5 meses. Tá? Que é o estudo de concepção, da onde seria o local, né? Qual as alterações no complexo viário das duas cidades de Tramandaí que é necessário fazer para que a ponte funcione bem por muito tempo e tudo mais. A gente vai ter notícias boas para dar para a sociedade e eu te digo assim, por mais que seja um tempo longo, né, a gente está no início do mandato agora, eu gostaria de, se não tiver concluída essa ponte até o final desse mandato, mas pelo menos que a obra física dela esteja iniciada, assim, porque a gente sabe que depois que inicia uma obra, independente de quem venha governar, a obra vai ser concluída porque o governo federal vai bancar. Prefeito, mudando de ponte para vacinação, nossa situação não é fácil aqui no Litoral Norte, como no Brasil e no mundo. Chegou mais vacinas e a partir de agora o que vem por aí? Bom, eu assisti no Fantástico ontem que os governos do estado estariam recebendo ontem, né, um grande lote, talvez o maior lote de vacinas já adquirido pelo governo federal, que foi produzido pelo Laboratório Butantan no Brasil. Tá? Esses lotes foram distribuídos, hoje nós recebemos já aqui em Imbé 290 doses, tá? E também a notícia que veio, não sei se já veio isso oficialmente, mas pelo menos é uma notícia, o governo federal ia liberar para que os municípios fizessem a vacinação sem reservar a segunda dose. Né? Isso nos dá uma capacidade de ampliação, né, da gama de vacinados. O governo já liberou a vacina acima de 71 ou 72 anos, mas a gente está vacinando a partir de hoje os acima de 78 anos ainda, né? Sempre naquela prudência assim, de poder ter vacina suficiente para vacinar a segunda dose. Bom, como o governo agora liberou e determinou, segundo a notícia, que a gente utilize essas doses que nós já havíamos reservado, somadas às doses da semana passada e mais essas 290 doses recebidas nessa semana, eu acredito que a gente vai poder ampliar muito o número de vacinados, né? A gente não fez ainda aquela sistemática de drive-thru que outros municípios fizeram, exatamente porque isso tem dado problema. A gente vê que inicia, mas não termina o drive-thru e as doses acabam antes. A gente tem prezado por fazer a vacinação, pelo menos do grupo de idosos, em casa, né, a vacina domiciliar, para 2 motivos. Primeiro, a gente saber se o cidadão realmente tem alguma vinculação com a nossa cidade, sendo ele veranista ou não, né? Porque quando faz drive-thru, vem gente de tudo que é cidade, né? E a segunda coisa é para que a gente identifique bem o cidadão, porque a gente tem a responsabilidade também de fazer a aplicação da segunda dose. Nós vamos ter que talvez mudar a estratégia durante essa semana. O pessoal está estudando a maneira de fazer, porque a gente tem bem cadastrados a quantidade de idosos de cada faixa etária, né? Então, tem ficado fácil, pelo menos, a gente planejar. Está demorando um pouquinho a chegar a vacina, porque está vindo pouca vacina. É o questionamento do momento. Tá, mas quando é que vai chegar na minha idade? A gente não pode responder. Hoje fui questionado, por que não faz um cronograma para a gente saber a informação? Porque quem produz e quem distribui a vacina não é os municípios. Os municípios não são responsáveis por isso. Nós somos apenas agentes, nós apenas aplicamos a vacina que o governo nos entrega. Inclusive, eu tenho dito que se a gente pudesse comprar a vacina, o município tinha recursos para comprar a vacina para toda a população. Aí, se a vacina fosse nossa, nós teríamos como criar um cronograma, até porque a estrutura que a gente tem, ela é suficiente para vacinar a população da cidade em 30 dias. Né? Então, a gente não tem como divulgar e nem dar segurança para as pessoas, porque o próprio governo federal já fez divulgação de 3 calendários e nenhum foi cumprido. Então não vai a gente também fazer a divulgação dos calendários que o governo faz para não cumprir depois. O que o pessoal tem que fazer? Tem que esperar, não tem outro jeito.
tem que esperar que a vacina chegue. A gente tem sempre brigado junto ao governo do estado para que venha mais doses para o litoral, inclusive, sabendo que no litoral existe uma superpopulação, inclusive na época do inverno, e que isso tem que ser considerado. Não podem ser considerados só os dados do IBGE. Então, uma briga de todo o litoral, não só da cidade de Imbé, de todo o litoral. O presidente Flori, que é o presidente da Uninorte, conversou com o Maneco, que é presidente da FAMURS, e está tratando isso junto à Secretaria de Saúde do Estado. Que o litoral não pode ficar atrás. Porto Alegre está vacinando idosos com menor idade já. Isso é uma consequência, porque parte da população da região metropolitana está no litoral. E isso está gerando um desequilíbrio, inclusive um certo desconforto na população, porque parece a vacina na minha cidade não chega. Nós estávamos conversando sexta-feira, tem municípios do litoral que está vacinando acima de 83 anos ainda. Né? Quando Porto Alegre já está vacinando 73, 74, 69. Então, alguma discrepância deve haver. O governo do estado está fazendo a distribuição dessa vacina sem pesar, talvez, a quantidade de habitantes que tem aqui na nossa região, nessa época e também em virtude da pandemia. Isso está sendo bastante discutido. Mas a vacina vai chegar, é o que a gente tem como solução para essa pandemia. O pessoal tem que ter um pouco de paciência, né? Eu sei que está difícil, está todo mundo vivendo há mais de um ano com restrição. Está muito complicado isso, mas a vacina vai chegar. Pelo menos a gente tem uma luz no fim do túnel, que é o final dessa pandemia se dará muito possivelmente com a vacina. E até lá tem que viver com restrição, com cuidado, né? Dar conta de o idoso ficar em casa, né? Manter distanciamento social, sair só se precisar mesmo, para evitar de se contaminar, né? Evitar de se contaminar, porque para viver em relação a essa pandemia tem duas formas: ou a vacina, que não é imediata, ou o isolamento social, que tem que ser mantido. Prefeito Ike Vedovato, obrigado por ter abrido uma exceção na sua agenda, ter recebido o Dimensão News. Muito obrigado. Estamos à disposição. Obrigado a todos vocês, obrigado pela oportunidade. Fica uma mensagem novamente, um pedido nosso, que não é hora da gente discutir, achar culpado, brigar, reclamar. É hora da gente se unir, de compreender, é hora da gente se unir. É hora de união, é hora de esperança, digamos assim. Porque o ano passado foi um ano difícil, muito mudou. Esse ano vai ser mais difícil ainda. A gente não pode pegar como base o ano de 2020 para viver essa pandemia, porque o próprio vírus mudou, a doença, a intensidade da doença mudou, a intensidade, inclusive, da contaminação mudou, né? Ela é uma doença que avançou muito rápido. E as atitudes que nós estamos tomando hoje são aquelas mais sensatas possíveis, tá? Está todo mundo tentando agir em conjunto. E a gente está querendo pedir também para a nossa comunidade ajuda, né? Para a nossa população ajuda. Não só por causa da consciência, mas pela responsabilidade. Responsabilidade pelas vidas, né? O cidadão é responsável pela sua vida e pela vida dos outros também, quando vive em sociedade. Então é isso que a gente pede. Entre erros e acertos, a gente está tentando fazer o que tem de melhor, mas para que a gente possa chegar lá e dar certo, a gente vai precisar contar com a compreensão de todos. Então fica um pedido para que todos ajudem. Sai de casa só se precisar. Se tem que trabalhar, não tem problema, vai trabalhar. Tenta ter o mínimo de contato possível com as pessoas, usa máscara, lavar sempre as mãos sempre que possível, né? Se não tiver como lavar, usar o álcool em gel e manter distanciamento. Vai no mercado, tem que ir, vai, não vai a família toda. Se tem que sair para ir no comércio, que vá um, que vá outro, para aquilo que é realmente necessário e essencial. Não vai viajar, não vai inventar, não vai estar em festa, não vai estar comemorando aniversário. Essa semana eu comemorei o aniversário da minha filha de maneira virtual. Minha filha fazendo 10 anos de idade. A gente, cada um na sua casa, os pais, os avós, né, cantando parabéns para ela, porque foi a maneira que deu de fazer. Se não dava para fazer de outra forma, de maneira responsável, essa aqui foi a maneira que a gente encontrou. Então é isso que eu recomendo a todos fazer. Imagem Sidney Dutra, José Bueno para o Dimensão News, na campanha Vacine-se Já. A gente volta a qualquer instante. Boa tarde.